Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Estamos aqui. Estamos onde? Você já sabe, no Filé do Zezé. Esse Filé do Zezé é gostoso, gostoso todo, que você nem imagina. Você chega assim no fim de semana e ainda curte uma boa música. E isso é muito importante para quem frequenta o Filé do Zezé. A comida nem se fala, né? Se você não conhece, vem conhecer, porque vale a pena. Agora, duvido que você não conheça. Duvido, hein? Que o bacharelense sabe onde bota o nariz. E a boca, é claro. Bom, vou começar o nosso programa de hoje com uma pessoa que... traidor, sabe? Ele me deixou assim de lado durante muito tempo. A gente chamava para o programa, não podia vir, cheio de problema. Mas eu gosto dele da mesma maneira. A gente tem uma ligação bastante interessante. Comigo, Arnóbio Cavalcante. Tudo bom, Arnóbio? Tudo bom, Geraldo. Como é que você tá? Que saudade. Pois é, rapaz. Quando eu lhe respondi, que saudade, você disse, venha pra cá. Venha matar a saudade. Exatamente, exatamente. Mas, Geraldo, um prazer muito grande estar com você. Você é meu professor, que é isso? Meu espelho, que é né, isso? nessa área de comunicação, para mim. Sempre coloco isso para todo mundo. Inclusive, tentei ensaiar fazendo um podcast. É verdade. Sempre estou citando você como minha referência. Obrigado, Arnaldo. Mas não é isso não, é porque a gente teve um convívio tão bom, tão grande durante algum tempo, durante muito tempo, e vamos continuar com esse muito tempo sempre. Continuo. É verdade. Os destinos levam para lugares às vezes diferentes, mas sempre se cruzam, não é? Isso é que é o mais importante. Espero que proximamente a gente esteja mais perto. Com certeza. Meu querido Arnaldo, vamos falar de economia. Você que é um economista renomado, que você sabe de tudo, você conhece tudo e, sobretudo, você faz análises muito perfeitas em relação ao desenvolvimento econômico dos lugares, aquilo em que a economia influencia para cima, aquilo em que a economia às vezes até atrapalha e por aí vai. E boa pergunta essa, quando é que ela atrapalha? Olha, o problema da economia, eu digo o seguinte, quando tem dois economistas, normalmente tem três ideias diferentes, né? É verdade. Dá licença, Alberto. Uma dosezinha de uísque, por favor. Normalmente o economista, ele se posiciona dentro de uma escola, né? E ainda não há uma convergência em termos de pensamento único de economia. O grande problema da economia, no meu ponto de vista, é chegar ao bem-estar social. Tudo bem, agora eu lhe pergunto uma coisa, você tocou num ponto interessantíssimo. Ainda não se chegou a uma convergência em relação à opinião dos economistas de um modo geral. Isso não é bom? É bom. Não é provocativo? É bom, mas, por exemplo, às vezes você, quando direciona uma política pública e quando muda o modelo político, isso pode também influenciar. Por exemplo, a gente presenciou, por exemplo, o processo inflacionário brasileiro. Isso, perfeito. Né? A gente tinha uma ideia, até então, no Brasil, por muito tempo, perdurou, que a inflação era um mal brasileiro. Estava na raiz do Brasil. Ou seja, a gente achava que... Eu chegava em alguns locais e as pessoas diziam, não, inflação é uma coisa de brasileiro, nós nunca vamos acabar. Então, isso, na realidade,
deixa um certo comodismo e precisa ter essa divergência de opinião para chegar a mudar. Então, como a escola vê o ataque ou o enfrentamento à inflação? Então, tem os liberais, que têm mecanismos para enfrentar isso. Perfeito. Tem os defensores de Estado, que defendem uma outra forma de chegar a essa situação. E tem também outra escola mais assim, mais de enfrentamento, mais radical, no sentido como a escola marxista, que vê a dificuldade disso se enfrentar. Muito bem. Aí eu aproveito para lhe perguntar o seguinte: nós vivemos hoje, com o governo atual, um choque de opiniões entre o governo e o Banco Central, onde o Banco Central se diz um regulador da inflação através da taxa Selic. E aí eu pergunto a você, é correto isso? Olha, na realidade, o Brasil, por muito tempo, voltando a essa questão em processo inflacionário, a gente viveu muito um processo inflacionário. O grande sucesso. E depois, nos anos 80, a gente está falando aqui, muita gente nem presenciou essa fase, mas nós vivemos isso. Nos anos 80, em processos inflacionários profundos, onde tivemos níveis de inflação até de 100% ao mês. E Exatamente. houveram vários planos, plano cruzado 2, Bressa, Colo 1, Colo 2, Verão. E, de repente, houve uma perspectiva, por exemplo, com um plano real, que estruturou um tripé macroeconômico, ou seja, foi enfrentar a inflação, onde definiu metas e usou o mecanismo, por exemplo, do Banco Central, que é a autoridade monetária, Perfeito. para controlar. Toda vez que tinha indícios de inflação, a compreensão do Banco Central observava que tinha excesso de moeda na economia, ele contraía, ele comprimia isso, com o quê? Elevando a taxa de juros, ou seja, as pessoas ficavam mais caras, ninguém ia pegar o dinheiro, ele tirava o dinheiro de circulação e conseguiu equilibrar isso, acoplado ao governo gastar o que tem, ou seja, o equilíbrio fiscal. Então, o Plano Real, quando ancorou a questão fiscal do Estado, o Estado passou a gastar só o que tem. E toda vez que tivesse uma frouxidão no espaço monetário, ele controlava isso com a taxa de juros, ou seja, enxugava o dinheiro do mercado. A gente conseguiu viver isso e vivemos isso por muito tempo. Até hoje, a gente trata do assunto que é as metas inflacionárias. Se a gente for ver isso vem dos anos 80. Perfeito. A gente vem vivendo meta inflacionário isso. Todo governo, obviamente, tem um governo que tem um viés mais liberal, ou seja, mais defensor da ausência do Estado na economia, e eles veem que o Estado tem que diminuir. Para diminuir, ele ter pouca presença no Estado, na economia. Como é que ele fica pouco presente? É gastar pouco. Muito bem. Então, você acha que há necessidade da política intervencionista também? Acho que, por exemplo, eu entendo muito bem que temos um conflito. Temos um conflito. Por quê? Porque a gente tem um estoque de desigualdade. Perfeito. A gente tem uma marca muito forte no Brasil, que é a desigualdade. Não tenha dúvida. Então, tratar uma economia com muito desiguais, aí você precisa de um Estado para estar organizando isso. Que não pode ser rígido demais. Que não pode ser rígido demais. E é aí que entra o choque. Aí entra o choque, muito porque bom. Quando o Estado quer resolver esses problemas, ele vai precisar de dinheiro. Claro. Aí vai querer uma frouxidão na base monetária, porque tem um lado fiscal, que é gastar o que tem, e por outro lado, eu sou emissor de dinheiro, eu sou dono do banco, da Casa da Moeda, então eu quero gastar para resolver esse problema. Aí entra o conflito. Perfeito. Você acha que na mudança, por exemplo, de presidente do Banco Central, tem sido quase que uma exigência do atual governo, você acha que haverá um conflito muito grande? Eu
eu acho que isso vai ser atenuado muito mais, está muito mais no campo ideológico do que mesmo no campo No econômico. político, né? No político. Perfeito. O que é que acontece? Por exemplo, eu me lembro, por exemplo, de 2003. A gente fica buscando. Quando o presidente Lula assumiu o comando da economia, o comando do país, em 2003, na sua primeira eleição, a gente tinha esse mesmo modelo de metas inflacionárias. Isso, perfeito. Foi FHC que trouxe Exatamente. esse tripé macroeconômico, essas metas Que inflacionárias. mostrou que pro estava Brasil. certo. E mostrou. Quando o Lula assumiu, eu me lembro que o dólar era R$2, virou 4. Ele teve que escrever uma carta aos brasileiros dizendo que vai manter a política, Perfeito. vai manter a meta inflacionária. O mercado acalmou e o dólar voltou e deixamos de ter aquele momento de instabilidade. Naquela época, a taxa de juros era 25%. É verdade, impensável. é verdade. E essa discussão não estava em Não, pauta. porque não existia isso, não existia essa discussão. Essa discussão ideológica. Lógico, sem dúvida. Agora a gente está num outro momento onde a taxa de juros, que estava em 11,75%, a coisa explodiu. Verdade. Né? Então, hoje o país, com essa polarização, essas dificuldades ideológicas sendo configurada dentro do modelo econômico, aí é que dá essa instabilidade. Alô, deixa eu te fazer uma pergunta que eu considero bastante importante no momento. O governo Lula, como era inclusive de se esperar, ele é um governo que beneficia cada vez mais os pobres. É um governo que abre bolsa disso, bolsa daquilo outro, e mais não sei o quê, coisas uma em cima da outra. Até que ponto isso pode prejudicar o verdadeiro desenvolvimento do país? Há duas maneiras de desenvolver. A gente, como economista, você só desenvolve de duas maneiras. Primeiro, você trazer indústria, aumentar o que a gente chama capital. Sem dúvida. Atrair. Então esse é um mecanismo. Mas para você fazer isso, muitas vezes isso não é tão simples, é penoso. Por quê? Porque o dinheiro não é seu. O Brasil quer criar uma onda de desenvolvimento, os investimentos estrangeiros entrarem aqui de arrodo, né? Isso chegando, a gente vai ter uma onda de desenvolvimento. É verdade. Mas existe agora, para chegar a isso, tem que ter uma conjuntura favorável. Claro. Por exemplo, nos anos 2000, quando a gente vinha com a economia, por que a imagem do presidente Lula se consolidou como o pai dos pobres? Exatamente. Porque há 20 anos, se você olha, antes dos anos 2000, a economia brasileira crescia na faixa de 1,8%. Isso, perfeito. Com ele foi para 5%. Mas houve uma conjuntura favorável, taxa de juros internacional que favoreceu. Agora, é preciso ter esse ambiente favorável para isso. Mas a segunda maneira de você fazer isso é mexer com a curva de desigualdade. Não, perfeito. Sobre todos os aspectos eu acho perfeito. Mas aí vem a grande pergunta. Quando você mexe com essa curva, você não coloca também a possibilidade de um desequilíbrio econômico? Você vai ter que gastar mais. Vai gastar mais. Você vai ter que emitir moeda. Aí você pode ter um surto inflacionário. É aquela ideia do nosso finado Delfino. Isso, perfeito. Ele dizia, dívida não é para se pagar, é para se administrar. Isso. O governo não se quebra, ele enverga. Então, há essa outra corrente que diz o seguinte, ao invés de eu ficar com essa rigidez fiscal e deixar o povo morrer, eu prefiro ter um pouquinho de inflação e as pessoas se inserirem no mercado. Não está errado, não, de jeito algum. Eu não sou contra essa política. A pergunta foi ao economista: até que ponto provoca um desequilíbrio? Olha, entendeu? O Brasil já viveu dois momentos interessantes. Por exemplo, nos anos 2000, né, por exemplo, a gente teve um momento, por exemplo, que a economia vinha dos anos
90, 80 a década de 80 e 90 é chamada a década perdida. A economia brasileira teve PIB negativo, crise fiscais, a gente só vivia de crise e planos, verdade. e planos e planos e nada dava certo. O que é que aconteceu? Como a gente foi nos anos 2000 e a economia do Brasil cresceu? O governo botando mais gente para comer, a economia, o setor produtivo apostou nisso, teve investimentos, teve uma onda de investimento e sustentou isso. Perfeito. A Dilma tentou fazer isso, não deu Não certo. conseguiu, mas foi diferente, né? Esse tempo está passando muito rápido, me dê um pouquinho mais de tempo para ele, viu? Por favor. Porque eu quero entrar na questão do Estado agora. Nosso Estado de Alagoas. Você acha que ele caminha célere para um desenvolvimento econômico sustentável ou ainda carece exatamente daquela questão da indústria? Eu acho que o Estado precisa... Olha, ainda defendo a tese que a gente precisa ter políticas claras num ambiente social. Não vamos levar um desenvolvimento para um Estado de forma sustentável e duradoura enquanto a gente tiver um estoque, uma dívida social como a gente mantém hoje. Por mais que a gente veja avanço, inegavelmente, cada governo traz uma marca, mas a gente ainda está sempre ostentando indicadores que, em termos nacionais, deixam muito a desejar. Perfeito, perfeito. Apesar de que o alarde é ao contrário. Justamente. Então, acho que a gente vai precisar, do ponto de vista, a gente encarar isso. Vimos alguns momentos, né, na época do próprio governador Ronaldo Lessa, que a gente viu que teve uma cultura social trazendo pobres também para Com certeza disso. Todos os governos dão uma contribuição, mas eu acho que a gente precisa ter um choque. Se esse Brasil viveu mais de 20 anos com inflação e de repente, e a gente dizia que era uma coisa que jamais a gente iria erradicar. Hoje, isso é um ponto pacífico. Com certeza. Acabou. Por que a gente não enfrenta a pobreza e também a gente deixa de dizer que é uma característica de Alagoas a gente ser um estado desigual? Muito bem. Agora, então, em função disso, eu lhe pergunto, para a gente terminar essa entrevista, infelizmente, mas já marcar outras. A questão do emprego, da criação do emprego, que seria realmente uma necessidade cada vez maior no Estado. Isso não está ainda acontecendo como deveria. O emprego vai ter é um outro assunto que a gente tem que tratar, porque o emprego hoje vai estar sofrendo uma transformação. Essa era digital Isso, sem modificou dúvida. todas as relações. Logo, a gente vai ter que, logo, o que a gente tem de requisitos é uma legislação da década de 30, 40, essa daí vai ter que ser modernizada ou vai ter que ser atualizada. Perfeito. Nós não temos condições de continuar sendo um país competitivo, moderno, atual, com esse modelo. Logo a semana de trabalho vai ter que diminuir para 4. É verdade. Então, há todo um processo de transformação. O desemprego hoje é fruto justamente dessa benesse do crescimento, não das dificuldades. Então, como é uma necessidade isso acontecer? É uma acontecer. necessidade. Aliás, essa sexta-feira, essa semana, está acontecendo aqui o encontro do G20, baseado exatamente na questão do desenvolvimento. Essa pauta Não é vai isso? ter que ser É a atualizada. pauta. Ninguém pode voltar atrás. Arnóbio, prazer enorme. Agora, frustrado, porque a gente tinha muito para conversar. Então vamos voltar rápido. Vamos. Tá bom? Eu quero ficar sempre seu fã para aprender um pouco. Que isso? Eu venho que quero uma vez aprender. por mês para a gente tratar Tá certo. desse Fechado. tema. Muito obrigado. Obrigado mesmo. por ter Geraldo, vindo. um abraço. Peraí, obrigado também por tributando com independência. Eu Tributando estava com independência. programado, não consegui vir, Mas mas tudo bem. é sempre um prazer É verdade. estar com você.
Prazer e é meu, meu participar. querido, você sabe disso. Obrigado. Bem, vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso Sebrae, que vai ser mais lembrado ainda hoje, porque a nossa próxima convidada é uma analista do Sebrae. Então vai ser bom demais, não é não? Então vamos lá, gente, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro. Pode crer, qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com Geraldo Câmara de hoje. Vocês viram que recebemos aí uma aula do nosso querido Arnaldo Cavalcante. E agora vamos continuar o nosso programa falando desse meu querido Sebrae, meu parceiro há tantos anos, coisa boa mesmo. E que toda semana a gente coloca um videozinho com os analistas, com o pessoal que ajuda tanto o Sebrae aí para frente, impulsiona, é esse pessoal que impulsiona realmente para valer. Hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com uma analista, que é a Camila Nascimento, mas sobre um determinado assunto e até outros. Vamos em frente que atrás vem gente. Não vai ser mais de 2 minutos esse. Camila Nascimento, que bom receber você. Boa tarde. Uma excelente oportunidade estar aqui para a gente divulgar o evento, que é uma iniciativa do Não Sebrae. só divulgar o evento, não. Sim, vamos conversar. Você vai demorar um pouquinho para divulgar o evento. Como é que você analisa um analista ou um analista do Sebrae? Como é a função precípua deles lá? Então, De acho todos que vocês. a nossa principal função faz jus ao nome analista, é analisar cenário, analisar tendência, sugerir soluções para que haja competitividade dos pequenos negócios em Alagoas. E como é que você acha que está a visão desses pequenos negócios em Alagoas? Você acha que a visão ela tá se completando em termos da economia, ela está ajudando o desenvolvimento? Então, eu acho que é um papel do Sebrae despertar o empreendedor para esse olhar, para a visão de todo o território, de todas as oportunidades e dessas novas economias que vão surgindo. Então, acho que é um papel do Sebrae e de outras instituições despertar nesse empreendedor todo o potencial que ele tem, de acordo com essas novas economias, com as que já existem e com as oportunidades que tem com a tecnologia também. Aí eu pergunto a você, onde é que você acha que estão surgindo novas oportunidades com o empreendedorismo de um modo geral? Então, esse mundo digital ele já era uma realidade antes da pandemia. Claro. E depois da pandemia ele ficou muito mais relevante. Então, são oportunidades que a gente percebe no mundo digital, mas não é uma coisa que acaba com o meio físico, eles se complementam, entende? E eles precisam perceber isso, que o meio digital ele está posto. Ele não volta atrás. Você tem que se adaptar à realidade que está ali no contexto que você está vivendo. Mas não quer dizer que ele seja obrigatório, mas quer dizer que um dia ele vai entrar em qualquer empreendedor, ou não? Ele não é obrigatório, mas ele é necessário para que haja uma necessário. Eu competitividade. estou te provocando propositadamente em relação a isso. Como é que está
a necessidade de cada vez mais treinar esse pessoal na área digital? Então, tem uma máxima que a gente sempre fala, que é o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes é óbvio para mim que estou naquele contexto ali de conversar com o empresário, conversar com o poder público, conversar com o prefeito, secretário, mas às vezes não é um óbvio para um empreendedor que se preocupa com o seu empreendimento. Então, é uma informação, é conhecimento que precisa chegar para ele, seja através de capacitação, seja através das redes sociais, seja com consultorias. E o Sebrae está aí com esse papel de capacitar e de dar esse suporte ao empreendedor para que ele acompanhe essas novas tendências. Exatamente, esse é um ponto que eu acho fantástico dentro do Sebrae. Ele acompanhar a necessidade de capacitação e de qualificação das pessoas. Mas eu ainda sinto que as pessoas ainda não entenderam bem qual é o papel do Sebrae nesse sentido. Você acha isso? Tem uma questão assim mesmo, Geraldo. Às vezes as pessoas só se utilizam do Sebrae para algumas coisas básicas. E quando há esse contato, é que eles enxergam o tamanho de tudo que o Sebrae pode entregar. Então, você que é empreendedor, empreendedora, seja MEI, ME, EPP, o Sebrae tem solução para você. Tem solução de gestão financeira, tem solução tecnológica. Então, procurem o Sebrae. A gente funciona de segunda a sexta, de 8 às 17. Olha, e o interessante disso, isso vem bem ao encontro daquilo que a gente começou falando aqui, que é essa questão dos vídeos que a gente mostra aqui. Sim. Nós fazemos uma divulgação diferente de todos os outros veículos, né? O Sebrae coloca as suas campanhas, aqui também, não tem a menor dúvida. Mas a gente faz questão de mostrar o analista, Sim. Né? Aquele que leva a informação até a pessoa. A informação só não. Cria a necessidade, cria a vontade de estar junto com o Sebrae. Você sente isso enquanto analista? Então, acho que essa foi a ideia quando colocou os analistas para fazer essas campanhas. É personalizar com quem realmente atende. Quem conhece a dor do empresário. Você tocou no ponto que eu queria, exatamente isso. Não é só mostrar de um modo geral o que faz, mas ir lá no âmago da questão. E quem Sim. vai no âmago da questão são vocês. Exato. Não Quem é? está ali atendendo, ouvindo, conversando, é uma escuta ativa, é uma escuta presente. Que transforma também em verdadeiras capacitações. Sim, essas escutas, elas geram insights para que a gente possa ofertar soluções mais assertivas. Não só para o empreendedor, mas também para o poder público pensar em políticas públicas de apoio a essas pequenas empresas. Por exemplo, eu me bato sempre num negócio que eu acho que o Sebrae pode ser de uma utilidade incrível, que é a questão do cooperativismo e do associativismo, não é? Sim. Enfrentar esse tipo de problema como solução, de jogar para frente cada vez mais, de capacitar e qualificar cada vez mais. Fomentar. Quando tem associações, cooperativismo, a gente sabe que as políticas públicas e os benefícios, eles alcançam mais pessoas. É verdade. Isso é certo. Verdade. Então, por isso que há o estímulo de organizações, sejam associações ou cooperativas, para que mais pessoas sejam alcançadas com aquele benefício. Exatamente. Agora me conta uma coisa, Camila. A participação da mulher no empreendimento, de um modo geral, ela está crescendo? É importante o senhor tocar nesse assunto. O senhor está no céu olhando para a gente, olha lá. É importante tocar nesse assunto, porque o nosso assunto hoje permeia sobre a mulher no agronegócio. Ainda são números tímidos. Para ter uma noção, assim, são em torno de 5 mil produtoras, que representa apenas 10% desse mundo de produtores rurais, né? Então, a gente precisa, toda essa iniciativa que é do Sebrae, é da FAEAL, é do Senai, todas as instituições que fazem a Comissão de Mulheres do Agro em Alagoas, veio exatamente para isso, para tornar esses indicadores mais favoráveis para essa mulher no campo. Quem é essa mulher? Porque, embora ela só represente 10% do número de produtores, ela representa 40% de mulheres que gerem esses estabelecimentos agropecuários em Alagoas. Quem é essa mulher? Essa mulher do campo, ela também é uma mulher dona de casa, ela também é mãe de família, então ela é multifunção e ela precisa tomar o seu lugar no campo como dona do empreendimento e que tenha acesso também a essas políticas. Porque em uns indicadores que nós coletamos, o número, por exemplo, de mulheres que conseguem
acesso ao crédito no campo ainda também é muito pequeno. Muito pequeno. 10% das mulheres só conseguem o acesso a crédito. Mas por quê? Porque elas não estão bem informadas ou porque elas não se informam? Há também o desconhecimento de tudo o que os próprios bancos têm a oferecer nesse segmento. Há também uma questão de documentos que às vezes não tem a organização, certo? E há também uma questão dos próprios bancos ter mais políticas que possam alcançar esse público do Muito agronegócio. bem. Qual vai ser o evento? Agora nós chegamos realmente no evento. Como é que vai funcionar? Bom, aí é importante destacar mais uma vez, Geraldo, que esse evento ele foi pensado e está sendo planejado a várias mãos. Ele é da Comissão de Mulheres do Agro, onde faz parte o SEBRAE, a FAEAL, Senar, FETAG, FETAG, Governo do Estado, Assembleia, todas essas instituições fazem parte da comissão. Importantíssimo isso. Isso. Essa comissão ela foi instituída em outubro do ano passado, durante a Expo Agro. Na oportunidade, nós fizemos o primeiro encontro de mulheres do agro. O público esperado eram 400 mulheres e a gente alcançou aí 600 mulheres. Por isso que esse ano a ideia é que seja realizada na semana da Expo Agro, faz parte aí da Expo Agro, mas vai ser num local externo à pecuária. Vai ser na fábrica de eventos, porque o intuito é que a gente consiga ter conosco esse ano, no segundo encontro de mulheres do agro, 1.000 mulheres. 1.000 mulheres que vão ter oportunidades de acessar conhecimento, seja de liderança sindical, participação da mulher no campo, inovação no agronegócio e outros temas, além dela ter oportunidade de networking, oportunidades de negócios, porque lá ela vai poder dizer assim, não, eu realmente faço parte desse mundo do agro, e o que é que tem de oportunidade para mim a partir de agora? Então esse é o principal papel da comissão, fazer com que ela se enxergue como uma mulher do campo, mas que isso não a diminua, pelo contrário, que ela tenha força e empoderamento para dizer isso com orgulho e fomentar ainda mais o desenvolvimento do Estado. Na organização desse super encontro, que será um super encontro se vocês conseguirem as 1.000 mulheres, vocês vão ter mulheres de ambientes absolutamente heterogêneos, não é? Sim. Você tem algumas que já têm uma certa capacidade até intelectual, outras que não, outras até acima e por aí vai. Como é essa organização? Então, aí certamente... A questão dos objetivos. Certamente a gente vai alcançar as 1.000 mulheres, porque a gente, durante o ano de 2024, nós fizemos ensaios com pequenos eventos regionais, e esses números sempre ultrapassavam a nossa expectativa. Ah, vocês faziam pequenos ensaios, interessante nós isso. fizemos vários encontros regionais e o número de inscritas e participantes sempre superou a nossa expectativa. Nós fizemos em Quebrangulo, nós fizemos em Junqueiro, fizemos em Novo Lino, e a expectativa é que a gente consiga, só para ter uma noção, as inscrições elas iniciaram semana passada e 1/4 das inscrições já estão preenchidas. Então você que está nos ouvindo, que é mulher do campo, que é produtora, agricultora, já garante aí sua vaga, é uma inscrição gratuita. Onde é que é? No SEBRAE? Não, a gente faz a inscrição pelo site, e aí se vocês puderem colocar, é o doit.com.br/Sebrae Alagoas. .com.br/Sebrae Alagoas. Muito bem. Agora vem a grande pergunta. Esse público de vocês que vocês querem alcançar, volto a dizer, é um público absolutamente heterogêneo. Talvez até nem todo ele esteja ligado à internet. Sim. Não é? E aí? A gente está fazendo também parceria com os municípios para que as secretarias de agricultura façam as inscrições, também conversando com presidentes de associações e cooperativas para que eles despertem o interesse dessas mulheres em participar, e também fazendo a inscrição delas e abrindo caminhos aí para que ela possa vir no dia, participar e voltar para o seu município. O que é que você considera que seja assim o top do programa desse encontro? Então, eu acho que assim, o ponto alto é a interação entre elas. Elas se sentirem protagonistas desse dia. Trocar informações, inclusive. Trocar informação. E ser protagonista, porque o dia é para a mulher do agro. É um dia? É um dia inteiro de programação para elas.
Que facilidade vocês deram, por exemplo, de transporte, não sei, para trazê-las para cá? Então, o Sebrae e a comissão, ela está organizando o evento. Essa questão da logística, a gente está conversando com os municípios para que eles, se a mulher tiver dificuldade, lógico. eles possam fornecer. Lógico, porque precisa. Isso. Vocês detectaram que tipo de agro é mais incisivo nesse encontro? A gente percebe, Geraldo, nesses encontros regionais, uma diversidade, embora permeie muito ali sobre agroindústria, hortaliças. Agricultura familiar. De um modo geral. Exatamente. É o mais forte. Sim. É o mais forte. Sim. Bom, vai ser discutido o escoamento de produção, que é um negócio seríssimo. Né? Nem sempre, principalmente aqueles que fazem uma agricultura familiar muito, muito pequena, não tem condição de escoar a produção. Nesses eventos regionais que a gente realizou, nós focamos também em escoamento de produção, em oportunidades, e nesse segundo encontro não vai ser diferente. Embora nós não tenhamos um tema específico sobre escoamento de produção, mas são vários temas que fazem com que despertem nela. Por exemplo, a gente vai falar sobre inovação no agronegócio. Como é que eu posso... Importantíssimo. E a gente também traduzir para elas o que é a inovação no agronegócio. Exatamente. Que ela melhorar um processo, ela ter acesso a ferramentas, por exemplo, de consultoria, seja do Senar, seja do Sebrae, que ela melhore o seu processo produtivo e com isso ela tenha uma maior produtividade, uma maior produção e assim mais produtos para vender. Muito bem. Feito o encontro, vamos chamar assim, teórico, o que é que vocês vão entregar a elas de prático, para que realmente aquilo se desenvolva e se multiplique? Então, é importante também. A comissão, ela não está só realizando eventos. A comissão também vem fazendo articulação com a Assembleia Legislativa para a promoção de políticas públicas, promoção de legislação que possa simplificar o acesso, seja ao crédito, seja ao registro de produtos e também a comercialização. Porque isso é de uma importância fundamental. Elas saem com 1000 ideias na cabeça e agora? E a prática? Então, os próprios municípios têm que ser orientados também para continuarem a orientação. Certamente. É por aí? Sim, com certeza. As coisas vão acontecer por aí? Vão sim. Qual é o dia? Vai ser no dia 30 de outubro, inscrições gratuitas no doit.com.br/Sebrae Alagoas. Dia 30? 30 de outubro. Onde vai ser o encontro? De 8 às 17, Onde vai ser na fábrica de eventos no Jaraguá. Onde é a fábrica de eventos? Eu agora fiquei na dúvida. Onde é? É ali próximo à vigilância sanitária do município, próximo ao terminal do trem no Jaraguá. Que tem uma capacidade para receber todo mundo, né? Sim. Muito boa. Estamos preparadas. O que é que você gostaria de acrescentar que eu não lhe perguntei? Só ratificar a importância de participar do evento, garantir sua vaga, porque a gente tem, embora seja uma grande quantidade, mas as vagas são limitadas em função do espaço. Então, garanta sua vaga. Vai ser um dia de muito aprendizado, de troca de conhecimento e nós estamos esperando vocês. Eu fiquei muito feliz e muito satisfeito de receber você aqui. Que bom. Pode ter certeza disso. E eu estou transmitindo aos meus amigos, Vinícius, etc., todo mundo lá da diretoria do Sebrae, que foram muito bem representados aqui pela Camila Nascimento. Muito obrigado, Camila. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Ok, vamos até os nossos comerciais, incluindo o nosso Sebrae. Sim. Olha aí, tá vendo? O Sebrae aí no nosso intervalo comercial também. E na volta nós vamos... na volta eu tenho uma surpresa boa para vocês no setor musical. Aguarda. Ele anda meio fugido, ele andava assim meio sumido e tal, mas a gente foi lá, vem cá, meu amigo. Não digo o nome agora não, só depois. Voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down.
Pegue junto com Amor 21. Pix 22 597 093 000116. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, com um prazer que vocês não fazem nem ideia. Aliás, é um prazer que eu vou repassar para vocês, porque a pessoa que eu estou trazendo agora, faz anos que eu não trago no programa. Ele subiu, ele desapareceu no bom sentido, né? Ele foi para São Paulo, ele foi para a Europa, ele foi para tudo quanto é lugar que você imagina. Ele e a música fantástica dele, ele e a sua vocação, a sua interpretação, a sua vontade, a sua vocação também de diretor musical. Negócio assim fantástico. Eu estou falando de Maclen. Tomou um susto? Está aqui comigo. Como vai, Maclen? Ô, Geraldo, eu vou super bem todas as vezes que eu tô aqui com você, né? Não é a primeira vez, graças a Deus. E assim, a saudade estava grande. É verdade. Por isso que eu sei que faz tempo que eu não venho aqui bater esse papo com você. Então, eu estar aqui com você hoje e com o seu telespectador, então tá tudo bem para mim. Que coisa boa. Por onde você andou? Me conta, Maclen. Ultimamente eu morei... morei... Como foi a sua vida? Os anos da pandemia, assim que começou a pandemia, eu fui para o Guarujá, estava em São Paulo, no Guarujá. E também, depois de lá, eu fui para a Europa, fui para Portugal, passei um tempinho lá em Portugal, depois fui para Dublin também, passei uns longos dias por lá também, e depois voltei para cá e agora estou aqui. E sempre fazendo música. Sempre fazendo música. Sempre fazendo música. Sempre escrevendo também o Depois do Play. Depois Me do conta Play. como é essa história do Depois do Play. O Depois do Play é uma coluna que o jornal O Dia abriu lá pra gente, para fazer resenhas sobre discos que eu acho interessantes. Certo. E eu acabo recebendo... A proposta, no começo, era só com artistas locais, que faziam disco físico. Perfeito. Que iam além da história da plataforma. Exatamente. Mas aí, e que dá saudade. E que dá saudade. Queira ou não queira, dá saudade. E que é a coisa que eu acho, como eu sou tenho um pé no século passado nesse de cá, eu acho que é super importante você ter a parte física. Não tenho dúvida. Aliás, eu estou vendo aqui que tem um aqui com a parte física, agora é só gráfica. Interessante demais, né? Me conta, aqui dentro o que tem? Aí dentro tem um QR Code, que você acessa o QR Code e manda direto para a plataforma, que não é Spotify, não é Deezer, é uma plataforma especial que abriga esse Mas álbum. É inteligente, porque você fez a união do passado com o presente e até com o futuro. Sim. Muito inteligente isso. Infelizmente, essa mídia CD foi uma mídia que foi, de uma forma bastante arquitetada, ela foi excluída, eliminada, né? Então, com a chegada das plataformas digitais, do streaming, eles tiraram essa mídia física e disseram, olha... Acabou, você não tem mais como ter um controle do que você faz, você não tem mais como vender um disco depois do show, né, para lhe capitalizar. Eu estou falando de artistas como eu, artistas independentes que não tem uma gravadora por trás. Então, era uma maneira que a gente tinha de se capitalizar novamente para fazer um novo disco. E acabou de tal maneira que, sob todos os aspectos, não tem mais nem o aparelho. Nem o aparelho, nem não. nos carros, nem em casa. Por isso que eu digo que foi uma ação extremamente arquitetada e organizada, porque acabaram com o suporte para essa carro não tem mais toca CD,
como é laptop, não vem mais com toca nada, você não tem onde tocar essa mídia, portanto a mídia tornou-se obsoleta. Markley, você lembra quando você começou realmente a fazer música? Lembro porque a primeira a gente nunca esquece, né? Então, eu ainda era garoto pequeno lá em Murici, e Murici foi a minha grande escola, porque eu ia para a feira, naquela época tinha a feira, e eu ficava a manhã toda olhando os emboladores de coco, os repentistas, e o dinheirinho que meu pai me dava, eu comprava pandeirinho, comprava violinha de corda de aço. Então, e naquela época, Geraldo, tinha o que se chamava de amplificador. Amplificador. Que era assim, em cada esquina das ruas principais da cidade, tinha um alto-falante e tinha e ali se veiculava as propagandas das lojas comerciais e música o tempo todo. Então era de Luiz Gonzaga, Jackson de Pandeiro, até Nat King Cole. Mas tinha mais, viu? Tinha recado de alguém que queria uma namorada, mandava um recado pra namorada. Era um negócio incrível. Alô, fulana de tal, você é a garota que mais brilha nessa festa. Mas vamos cantar uma música das suas primeiras? Das minhas primeiras músicas? Eu acho que uma das primeiras músicas que eu fiz, agora você me pegou de surpresa, mas o bom é isso. Uma das primeiras que eu fiz já foi uma música que se tornou até bastante conhecida, chama Internet Coco. Essa música eu fiz no comecinho dos anos 90. Vamos lá. Quando ouvi um coco, uma embolada de noite, de madrugada, pela rua do ouvidor, é meu destino de maneira improvisada, andando pela calçada, cantando para o meu amor. E ela nada, e ela nada. Também pudera cantador que na espera desespera quando a bela faz sinal de aparecer. Assim sou eu de frente para a janela que supostamente ela vai abrir e me dizer que eu tô de cara. Eu tô de cara. Embolar qualquer sim, embolar qualquer sim. Se a gente pede começo, não sabe quando é o fim. Embolar qualquer sim, embolar qualquer sim. Se a gente pede começo, não sabe quando é o fim. Essa ficou famosa. Essa é uma antigona, antigona. Porque música não tem idade, né? Não tem, de jeito algum, não tem não. Às vezes você faz, lá no começo da tua carreira, você faz uma música, que essa música se torna a tua referência. Sem dúvida. Né? E depois você vai aprimorando, vai melhorando, e faz outras e outras, e que não conseguem ter o mesmo apelo. Qual é o estilo que você mais gosta de fazer? Olha, é o estilo que me vem assim, na hora, não tem um estilo próprio. Quando eu tenho 3 discos lançados na Europa, lá na Europa, a prateleira onde eu que encontro os discos que eu já lancei lá é na chamada World Music. Então, aqui no Brasil, se eu tivesse que botar os meus discos numa prateleira, seria uma prateleira de música popular brasileira. Né? Música popular brasileira. Quando eu estou falando popular, não é diferente da música popularesca. Verdade. Né? É uma música popular brasileira. Então tem um apelo popular, mas tem um pouco mais de sofisticação. Claro, tem que ter. No fazer, tem um cuidado estético, não tem um propósito totalmente comercial. Então é esse tipo de música. Então escolhe uma. Bom, eu gostaria de tocar uma música que está nesse trabalho. Vamos lá. Trabalho agora, né? Porque esse trabalho, se você me permite, só um momentinho, rapidinho. Eu fiz o seguinte, eu convidei alguns músicos para tocar comigo. Então, por exemplo, os músicos que tocaram comigo, fazem duo comigo. Tipo assim, eu vou tocar uma que eu convidei o Antônio Adolfo. Sim. Grande Antônio Adolfo, né? Então, o Antônio Adolfo é ele de piano e eu de violão somente. A gente fazendo essa música aqui que chama De Vera.
bem, na festa tinha alguém que fez alguém querer um outro alguém ou nada. Porque alguém que nunca tem alguém é como alguém que nada tem além do nada. Tinha que acontecer um dia, noites pra esclarecer. Misteriosamente a mente tem mistérios que parecem para alguém loucuras. De alguém que tem o som de ter alguém e sabe bem que sem alguém ninguém se atura. Mando um cartão pra você na rede. Penso em Amsterdã. Na rede vai, na rede vem. 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 Na rede vai, eu vou também. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, Muito bom. Bom, vocês devem se lembrar e saber que também está de volta o grande programação da Rádio Educativa, o programador da Rádio Educativa, né? É ele, o Macklin, que faz toda aquela programação. A Rádio Educativa que é realmente uma representação da música brasileira aqui. Você faz isso com gosto extremo, não é? Não é? Você ficou algum tempo fora, mas parece que até de lá você mandava coisas, né? Sim, esse tempo todo que eu passei fora, durante o período da pandemia, eu tive a possibilidade de continuar trabalhando na rádio. Porque fazendo com o computador, acessava o computador da rádio, fazia programação e não teve problema nenhum, durante 2 anos e meio quase, né? E assim, quando você faz, diz que eu adoro fazer isso, é exatamente isso, sabe, Geraldo? Na hora que eu tô lá, eu tenho hoje... A gente trabalha lá com em torno de 24 mil músicas. Então, na hora que eu sento lá para fazer a minha programação, eu estou escolhendo músicas para dizer para você, para o ouvinte, dizendo, ó, escute isso aqui que eu acho legal. Perfeito. Então, é um trabalho que eu não considero nem trabalho. É um prazer. Um prazer muito grande. Eu saio de casa para fazer isso com o maior prazer. Agora eu te pergunto uma coisa, qual é hoje o público da Rádio Educativa? Eu costumo dizer que nós temos 14 ouvintes. Mas são 14 ouvintes extremamente especiais, formadores de opinião. É um público hoje da Educativa, é um público que sabe o valor dessa música com conteúdo estético mais apurado. Exatamente. Né? É um público que não se deixa enganar por nada que aconteça na música, que seja só dancinha ou alguma coisa assim. É um público que não compra água com açúcar. É cativo com a qualidade. Eu costumo dizer que é um público que não compra água com açúcar como se fosse licor. Não compra. A gente lá tem licor da melhor qualidade. Serve licor. Lá toca aquele cantor Macklin? Eu toco. Toca. Eu tenho que tocar porque eu tenho meu trabalho lá também. Claro. Mas eu faço se me permite, rapidinho, de público, porque eu sei da audiência do seu programa, então é importante para mim colocar isso. Eu trabalho lá com uma lista de artistas locais, alagoanos, locais, de A a Z. Então eu começo a semana com A, depois pulo pro B, C. Quando chega no M,
que tem Macklin, que tem vários, tem Milene, tem não sei quem, não sei quem. Exatamente. Aí eu toco. Eu toco. Eu costumo tocar mais de uma vez algum desses artistas quando é lançamento de disco. Perfeito. Mas eu tive que fazer isso para ser democrático mesmo, né? Com certeza. Para poder dizer, olha, eu tenho o meu trabalho aqui, eu preciso tocar o meu trabalho também. Perfeito. Acho que mereço, então vamos ser democráticos. Não tenho a menor dúvida. E a coisa é boa. Sim. Por exemplo. Graças a Deus. Quer ver? Por exemplo, eu vou tocar um aqui desse disco também que chama Nonsense, que eu faço com o Marcelo Mariano, que é o contrabaixista. Toda vez que tento, não contento, nunca levo a bom tento quem tentou me contentar. Em cada esquina vira consciência que a presença da ausência já ocupa seu lugar. E ausente, cooptando minha mente ao passado mais recente, já passado por que jaz. Nonsense, inadvertidamente me projetam de somente a mente da gente é capaz de e toda vez que tomo uma volta me revolto que revolta da medida dos meus ais, dos quais vem Dioniso à minha porta. Que me importa, Inês é morta, pois estás onde não estás. E ausente, cooptando minha mente ao passado mais recente, já passado por que jaz. Nonsense, inadvertidamente me projetam de somente a mente da gente é capaz de Macklin, com uma promessa. Não vai mais deixar esse espaço todo, não. Não. Okay? Não, até porque eu já estou pensando em um outro disco. Esse disco foi lançado no final do ano passado, e eu já estou pensando em lançar um outro. E sei que lançar um disco sem passar pelo seu programa não é um bom negócio. Obrigado, meu Mas amigo. é isso mesmo, obrigado Geraldo. Por ter vindo. Você sabe que aqueles outros discos, todos que eu lancei e tudo mais, e que eu vim aqui no seu programa naquela época, lá atrás, todos eles, depois que eu passei pelo programa, as coisas boas. Deslancham, Fico né? feliz com isso. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado Eu mesmo. que agradeço Tá demais. certo? E vocês estiveram conosco até agora também. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um Bate-Papo com Geraldo Câmara. Ok? Nos acompanhe também no YouTube, canal Bate-Papo. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.